normalmente eu tenho começado as últimas pregações, né, sempre pedindo para a gente orar, pedindo para Deus falar conosco. E como a Cristina falou aqui, né, vai falar disso de novo? Vamos falar disso de novo. E presta atenção, você não precisa abrir, mas presta atenção muito, abre os seus ouvidos, presta muita atenção agora nos versículos que eu vou ler aqui, tá? Presta atenção, por favor, não se distraia nesse momento, né? Nós tivemos uma ministração hoje, pela manhã, onde estávamos eu, a pastora Cristina, o Guilherme, o Paulo e a Romilda, e foi lido esse versículo aqui, que é uma bênção, você não precisa abrir, mas ouça, né? Eu vou ler, quem quiser anotar, mas não precisa abrir agora. Está escrito em 1 Samuel, e ele estava se dirigindo ali a algumas pessoas que tinham tratado com desprezo as coisas de Deus, né? Deus falando para aquelas pessoas, né? Portanto, o Senhor Deus de Israel declara, prometi a sua família, então ele tinha prometido para uma família ali que eles iam trabalhar para Deus e eles vão ser muito honrados com isso, né? Prometi a sua família e a linhagem de seu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara, longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Então Deus falou para aquele pessoal, olha, eu vou abençoar vocês para sempre, né? Mas eles não levaram isso em conta, eles não deram o crédito que deveriam dar a Deus, né? E Deus falou, então, longe de mim isso daí, né? Eu vou honrar a quem me honra, e para quem não me honra eu vou dar desprezo, né? Então eu estou falando isso, mencionando aquela situação que a gente começa toda a pregação falando assim, vamos orar pedindo para Deus falar com a gente. Então se você orar pedindo para Deus falar com você, Ele vai te honrar. Se você simplesmente desprezar a palavra que Deus quer dar para você, Ele vai te tratar com desprezo, né? Se por acaso você ouve a palavra, mas não entende, né? Não precisa abrir também, esses não são os textos que a gente vai trabalhar hoje, mas é só para chamar a atenção mesmo, né? Se por acaso você fala, puxa vida, mas eu ouço e não entendo direito, tal, em Tiago, capítulo 1, versículo 5, você não precisa abrir agora, mas escuta, presta atenção. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade. Então, puxa vida, eu escuto, mas não entendo. Se algum de vocês falta sabedoria, peça a Deus, que a todos dá de boa vontade. Então, está faltando sabedoria, eu estou ouvindo, mas não estou entendendo? Pede para Deus que Ele vai ensinar, que Ele vai falar com você, né? E teve uma outra situação que eu vou abrir também, e você agora pode abrir comigo, que a gente vai ler ali pertinho, em Mateus, no capítulo 13, Mateus capítulo 13, é o primeiro livro do Novo Testamento. Então, por enquanto, isso aqui é só uma introdução para chamar a sua atenção, chamar a atenção para você, que às vezes fica desligado das coisas do Senhor, não está nem aí, a coisa entra por um ouvido, sai pelo outro, ou que não quer prestar atenção, né? Então, para você querer as coisas de Deus, Deus falou, quem me trata com desprezo, para essa pessoa eu vou dar desprezo, né? Quem me honra, eu vou atender essa pessoa. Quem está querendo, puxa, mas eu não tenho muita condição, eu escuto, mas eu não entendo, tal. Pede sabedoria para mim, Deus falando, né? Pede sabedoria para mim que eu te dou. Também ainda não é o texto que a gente vai trabalhar, mas é só essa introdução a respeito da tua posição com relação a Deus, né? Jesus, quando ele estava aqui na terra, e ele estava ensinando as coisas, ele usava parábolas. Parábolas é o quê? É uma história, né? Não precisa necessariamente ser um fato que aconteceu, mas ele usava uma história para ensinar verdades para as pessoas, né? E em Mateus capítulo 13, ele tinha contado uma parábola, no caso aqui a parábola do semeador, né? E no versículo 10 do capítulo 13, está dizendo assim, ó, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu para os discípulos, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Aí Jesus continuou,
a quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas. Então, por isso que ele estava falando para aquelas pessoas por parábolas, porque as pessoas não estavam muito interessadas, então ele falou, eu não vou ficar gastando com essas pessoas, vou falar por parábolas. Então, quem tem interesse, quem deseja, quem está querendo de Deus, quem está querendo ouvir a palavra e absorver aquilo e fazer com que aquilo muda a vida, aqui a palavra está dizendo, a quem tem interesse, a quem quer a palavra, a quem já tem os princípios da palavra, a quem quer mais da palavra, mais será dado. E a quem não tem, a quem não quer, até o que tem lhe será tirado. Vê a relação entre todos esses versículos que a gente está falando, né? Aquele lá, quem me honra, eu vou honrar, eu vou abençoar, eu vou cuidar dele, eu vou tratar dele com honra. Quem me despreza, Deus falando, eu vou dar desprezo para essa pessoa. Quem quer ouvir a mensagem de Deus, o que tem, vai receber mais. Eu quero mais, eu vou receber mais, Deus vai me dar mais. Você quer, Deus vai te dar mais. Quem não quer, até o pouquinho que você pensa que tem, ou até o pouquinho que você tem, lhe será tirado. Então deseja a palavra de Deus. Mais além aqui, ele fala, quando ele estava dizendo por que ele falava para aquele povo por parábolas, né? Ele continua dizendo assim, ó, por essa razão eu lhes falo por parábolas. Porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível e de má vontade. Está vendo? Então, a pessoa com má vontade com Deus, ela não está nem aí, ela não quer receber, ela está ali por tal, então ela está entrando por aqui, desse, né? O pouco que tem lhe será tirado, porque ele está com má vontade. Quem honra a Deus, fala, Deus, eu não entendo ainda, eu não entendo um monte de coisa, eu não sei nada disso daí, mas eu quero Deus. Deus fala que vai dar sabedoria para essa pessoa, e está falando que esse que tem, ele vai dar mais. Vai dar mais, você vai querer mais, ele vai dar mais, você vai querer mais, ele vai dar mais, não tem fim isso, não tem fim, você vai querer mais, e isso é uma satisfação enorme que Deus dá para a gente. Então, nós vamos de novo, né, orar aqui, pedindo para Deus, fala com a gente, esse momento é sério, todo mundo que está aqui, fala, mas eu não sou nem crente, eu não frequento nem igreja, mas se você veio aqui, é porque você veio em busca de ouvir alguma coisa, em busca de conhecer Deus. Todo mundo que está aqui, que pedir para Deus falar com você, Deus vai falar, né? Por isso eu repito quase todo culto antes de começar a palavra, eu estou repetindo aquela palavra de Jeremias 33:3, onde Deus fala, né? Clama a mim e responder-te-ei, né? E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Então pede para mim que eu falo. Você quer ouvir? Eu falo, né? Independente de quem está lá na frente, independente de quem é o pregador, né? Se você quiser ouvir a palavra de Deus, Deus promete que vai falar com você. Então nesse momento a gente vai orar mais esse tempo, né? Para uns é gastar, a gente vai gastar um tempo. Para outros nós vamos investir um tempo orando a Deus. Então ora por você mesmo. Deus, fala comigo, me ensina alguma coisa. Ele vai falar alguma coisa lá, alguma coisa vai falar comigo, alguma coisa vai servir para mim. Me ajuda, Deus. Deus, se eu não consigo entender, me ajuda a entender, abre a minha mente. E Deus dá sabedoria. Vamos orar? Senhor Deus, nós clamamos a Ti, Senhor Deus, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor nos ensine a Sua palavra. Nós queremos, Senhor Deus, comer da Tua palavra, Senhor Deus. Pai, ensina-nos, Senhor Deus, fala conosco, Pai. Eu clamo a Ti, fala comigo, Senhor Deus, e fala com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, o texto, na verdade, que eu queria compartilhar com vocês, hoje, esse começo foi só para chamar a atenção mesmo, para você desejar a palavra, porque é bênção para você desejar isso do Senhor. Está aí em Mateus mesmo, no capítulo 14, nós abrimos aí no 13, lemos esse textinho agora, então passa uma página no capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 22, mas antes, vamos ver o contexto que estava ocorrendo isso aqui que a gente vai ler, né? Jesus, ele tinha mandado as pessoas que ele estava treinando, que ele estava ensinando, e o que Jesus está fazendo com você aqui é isso, ele está treinando você, está te ensinando,
para te abençoar, para que você cresça e também para usar a sua vida, em situações aí lá fora, no seu dia a dia. Então Jesus está fazendo isso com você, aqui, nesse momento agora. E ele estava treinando pessoas que andavam com ele, e num dado momento, ele pegou e mandou essas pessoas, de 2 em 2, os apóstolos dele, e deu autoridade para eles, encheu eles de autoridade e falou: vocês vão em meu nome, né? Então tudo que eu faço, vocês vão fazer também, né? E aliás, quando ele foi para o céu, ele disse isso para a gente, que tudo o que ele fez, nós poderíamos fazer até mais coisas maiores do que o que ele fez, porque ele estaria com Deus intercedendo por nós, né? O discípulo, a maior felicidade de um mestre, de uma pessoa que deseja realmente que o outro cresça, que deseja mesmo que o outro aprenda as coisas, a maior felicidade dele, se ele for sincero e ele amar de fato aquela pessoa, é que aquele discípulo seja até maior que ele aprenda tudo o que ele sabe e um pouco mais. Elias, quando foi levado ao céu e deixou o discípulo dele, que era Eliseu, aqui na terra, o Eliseu pediu para ele: olha, eu quero o dobro da unção que você tinha. E Elias deu a dica para ele do que ele precisava fazer para ter o dobro da unção que Elias tinha. E ele deu essa dica para Eliseu. Por quê? É prazer do mestre que o discípulo seja até maior que ele. É prazer de Jesus que você faça coisas que Jesus fez e até maiores que ele. Aí você pode falar: poxa, mas eu não faço nenhum milagre assim maravilhoso. O maior milagre que você pode ter na sua vida é a sua salvação, primeira coisa, é a coisa principal que você tem, e é você conseguir salvar os seus queridos, salvar os seus amados, falar de Jesus para ele. Então é para isso que Jesus está investindo na vida de vocês, de cada um de nós aqui, né? Então nessa situação ele mandou as pessoas que trabalhavam com ele de 2 em 2 nas cidades, para expulsar demônios, para curar enfermos, para fazer os milagres do mesmo jeito que Jesus fazia. E eles foram e fizeram essas coisas, voltaram lá maravilhados, né? Voltaram felizes: Jesus, nós fizemos e acontecemos, foi uma bênção. A gente chegava, a gente expulsava os demônios, a gente curava as pessoas, a gente impunha as mãos, as pessoas eram saradas disso, daquilo, de lepra, de doenças, voltaram maravilhados. E Jesus pegou e falou assim: olha, legal que vocês estão felizes, né? Mas mais felizes ainda vocês devem estar, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. E o nome de cada um aqui que já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador está escrito no livro da vida. Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus, seu nome está escrito no livro da vida. Isso é a melhor coisa que você tem. Então, mas eles voltaram dessa tarefa que Jesus mandou. E toda tarefa que você faz com empenho, com esforço, ela é desgastante. Aí Jesus chamou essa turminha que ele tinha mandado, que tinha voltado com êxito do trabalho, e quis dar uma retirada com eles. Jesus quis ir para um lugar sossegado com eles, para eles descansarem um pouco, ficarem um pouco ali tranquilos ao lado de Jesus, e descansar mesmo. A gente precisa muitas vezes de um tempo para descansar, e Jesus fez isso. Só que quando Jesus chegou no lugar onde ele pretendia descansar e onde ele pretendia que os apóstolos descansassem com ele, chegou uma multidão de gente, porque onde Jesus ia, as pessoas, se soubessem que Jesus estava lá, ia todo mundo para lá, e chegou uma multidão de pessoas ali, onde Jesus estava, e Jesus não ficou bravo com eles não, tipo assim: a gente veio aqui para dar um tempo, para descansar, o que vocês vieram? Não, Jesus, a palavra aqui diz que Jesus amou aquela multidão, ficou feliz com aquela multidão ali, e sentiu compaixão por eles e quis abençoá-los. Aí nessa situação Jesus ministrou para eles, abençoou, falou, ensinou um monte de coisas para eles. Ia chegando o final do dia, e aí os apóstolos de Jesus chegaram: Jesus, aqui não tem nenhum boteco, não tem nenhum armazém, não tem nada, Jesus. A gente está aqui no meio do nada, esse povo todo está aqui, e eles vão ficar com fome, porque eles estão aqui desde cedo com a gente, já está chegando o final do dia, e eles vão ficar com fome. Fala para eles ir embora, Jesus, para eles procurar o que comprar por aí, o que comer. Aí Jesus fala: fica tranquilo, dá vocês mesmo de comer para eles. Foi nessa situação aqui que é o texto que a gente vai ler. Jesus pegou e testando os apóstolos, né, falou: dá vocês mesmos de comer para eles. E eles ficaram, no texto paralelo disso, falaram que eles ficaram: puxa, como a gente vai dar? O que a gente tem não tem condições.
Aí foi aquela situação onde um chegou em Jesus e falou: ó, tem um rapaz que está aqui, que tem 5 pães e 2 peixinhos, que é o lanche dele, é a comida para ele só, que é a comida para um só, era 5 peixinhos pequenos, eu imagino, né? 5 pães e 2 peixinhos pequenos, era para aquela pessoa só. E Jesus falou: glória a Deus. Aí Jesus mandou todo mundo se sentar, falou para os discípulos organizar a turma, mandou todo mundo se sentar, orou a Deus, deu graças por aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos, e fez um milagre que multiplicou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, e deu comida para todo mundo, Até a gente já pregou aqui, alguns domingos atrás, faz algum tempo já, que a gente tem que colocar os nossos recursos, o pouquinho que a gente tem, mesmo que seja pouquinho, nas mãos de Jesus, nas mãos de Deus. Isso que você está recebendo aqui, aos domingos, e isso tem que se formando um bom depósito no seu coração, a palavra de Deus tem que ir sendo colocada no seu coração. Aí você pode pensar assim: mas é tão pouquinho o que eu estou aprendendo, não dá para eu ajudar ninguém aí fora se alguém pedir ajuda. Aí a gente pregou naquele domingo aqui dizendo que se você pegar o seu pouquinho e der na mão de Jesus, assim como pegar aquele pouquinho e der na mão de Jesus, é isso que ele usa, é a matéria-prima que ele precisa da tua boa vontade. Então você está recebendo para você dar. Então nessa situação aí Jesus abençoou, multiplicou os pães, tal, as pessoas ficaram felizes. Aí depois que estavam alimentados, Jesus mandou que as pessoas fossem para suas casas, cada um voltou para suas casas, e Jesus pegou e falou assim: olha, para os apóstolos agora, já foi todo mundo embora, a multidão já foi embora, só estamos nós aqui, vão vocês de barco, voltem lá para o lugar onde a gente estava, para o lugar onde a gente mora, que eu vou dar mais um tempo aqui, voltam vocês lá, deixa eu aqui, fiquem tranquilos. E esse é o texto que a gente vai ler agora. Então Jesus mandou que eles voltassem, né? Então a gente vai ler Mateus capítulo 14, versículos 22 em diante. Então logo em seguida a tudo isso aqui que eu falei, né, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco, onde estavam os discípulos, né, já estavam a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a ele. Então eles estavam, os apóstolos ali todos no barco, voltando para casa do jeito que Jesus tinha mandado. Só que no meio do lago ali, que é chamado de Mar da Galileia, no meio do lago veio tipo uma tempestade, veio uma situação, e o barco estava num sufoco ali, e eles estavam até preocupados que o barco pudesse afundar. Versículo 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Versículo 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhes trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda de seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Aleluia, glória a Deus. Eu nunca tinha ouvido nada a respeito disso, mas meditando a respeito dessa palavra, me veio à mente o seguinte: isso daqui mais ou menos pode retratar e pode a gente entender como o tempo que a gente vive. Jesus veio, né, ele estava aqui,
quando ele estava aqui, ele curava os enfermos, né? Todos os que eram levados a ele eram curados, todo problema que chegava para ele, pedindo, me socorre, me ajuda, ele socorria, ele livrava as pessoas dos problemas dela, ele curava as pessoas, ele fez tudo isso. E Jesus foi assunto ao céu, né? Ele foi elevado aos céus, e nós ficamos por aqui, ficamos com a incumbência de tocar a igreja. Nós somos o corpo de Cristo, somos a igreja do Senhor. E isso, eu entendo como sendo o período que a gente está vivendo, o período que o Senhor está lá no monte, né? Ele está lá no monte, nós estamos aqui no barco. Às vezes a gente passa por tempestades terríveis, a gente passa por sufocos terríveis. Ele mesmo falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu estou com você. Ele mesmo falou isso. Então você está no barco aí na sua caminhada, na sua vida. Às vezes você passa por sufoco, você passa por tribulação, você passa por decepções enormes, mas Jesus está contigo, tem de bom ânimo, eu estou contigo. Ele está lá no monte, ele está lá à destra de Deus, ele está lá no céu, intercedendo por você, orando por você, vendo as tuas situações. E ele às vezes te lança desafios, ou às vezes você mesmo, indo pela fé, faz como Pedro, né? Jesus, se é você mesmo, manda-me ir ter contigo. Tem gente que critica Pedro. Como assim, Pedro, se é você mesmo? Mas não olha a coragem que Pedro teve. É você, Jesus? Então manda que eu ando sobre as águas. E Jesus falou, vem. E Pedro foi e desceu. Imagina eu aqui, se eu pisasse aqui, né? E afundaria ou cairia, alguma coisa assim. Se eu não estivesse sendo orientado por Deus, orientado por Jesus, como Pedro estava sendo ali. E Pedro, quando Jesus falou, vem, pode vir, ele foi na fé e começou a caminhar sobre as águas, do mesmo jeito que Jesus fez, Pedro estava fazendo. O mesmo Espírito que permitia que Jesus operasse aqui na terra, porque ele era movido, ele em oração, Jesus orava o tempo todo. Se você ler a palavra, Jesus orava, e estava em total dependência do Espírito Santo de Deus aqui na terra. Por isso ele fazia os milagres que fazia, porque ele veio aqui como homem. A palavra diz que ele se despojou do seu poder, da sua posição lá, e veio aqui como homem. E aqui como homem, ele dependia da oração, ele dependia do Espírito Santo de Deus, do mesmo jeito que nós pregamos aqui domingo passado, que a gente precisa estar cheio do Espírito Santo para operar, para fazer as coisas que Deus quer que a gente faça. Jesus, o que ele fazia o tempo todo? Ele estava se enchendo do Espírito Santo o tempo todo, orando, falando com Deus o tempo todo, em comunhão com Deus o tempo todo, para fazer as coisas que ele fez. E Pedro, ali naquela situação, movido pela mesma fé, pelo mesmo poder, também caminhou sobre as águas. E vai acontecer situações em que você vai fazer algumas coisas, e de repente a coisa vai dar errado, de repente a coisa vai falhar, não porque Deus não cuidou de você, mas porque de repente você ou deu um passo errado, ou porque de repente você vacilou um pouquinho na fé, como foi o caso de Pedro ali, e você vai afundar. Mas Pedro rapidinho fez o que você precisa fazer quando acontecer isso na sua vida. Ele falou, Jesus, me salva! Né? Ele não tentou nadar. Pedro era pescador, com certeza ele sabia nadar, só que ele não tentou nadar. O mar ali ainda estava agitado, ainda estava revolto. Foi só depois que ele e Jesus entraram no barco, que a palavra está dizendo aqui, que a tempestade se acalmou, que o mar se acalmou. Então Pedro, na hora da dificuldade, ele fez o que é para você fazer, e é para você ter isso daí com você, é para você ter, você vai com fé, você vai agir, dirigido por Deus, vai ser guiado por Deus, vai fazer o que Deus te orienta a fazer, e para isso você tem que ouvir a voz de Deus, você tem que orar, você tem que estar se enchendo do Espírito, como a gente falou no domingo passado. Você tem que estar cheio do Espírito para estar sensível à voz de Deus. Então você vai caminhar, e de repente podem pintar dificuldades. No mundo tereis aflições. Jesus falou, ele não disse que não seria assim. Aí na hora que surgir a dificuldade, na hora que você estiver afundando, na hora que você estiver na tribulação, Jesus, me socorre, me socorre. Jesus imediatamente, na hora que você pedir socorro, ele vai te levantar, ele vai te dar a mão. Amém? É para nós vivermos isso. Então eu vejo esse período aqui das pessoas estarem ali no barco, com o período
que nós vivemos agora. Jesus está lá no céu, a gente está aqui na terra, a gente está sujeito a tempestades, a gente está sujeito a contratempos, a gente está sujeito a dificuldades, todas as dificuldades que existem no mundo, nós estamos sujeitos a ela, mas nós temos que estar confiando no Senhor, e o Senhor está cuidando de nós. E eu vejo aqui nessa história, depois que Jesus vem no barco e acalma, depois que você coloca, Jesus está no seu barco com você e acalma a tempestade e tudo vai bem, e o barco, depois quando ele chega lá em Genezaré, como diz aqui a palavra, né, eu vejo como sendo a volta de Jesus, quando Jesus voltar, nos resgatar, nós subimos com Ele, encontrarmos com eles nas nuvens, que é a coisa que a gente mais espera, é a coisa que você mais deve esperar na sua vida, é esse momento em que Jesus vai chegar ali nas nuvens e vai falar: vem filho, vem aqui, esse é o momento glorioso que a gente espera na nossa vida, que a gente está aqui buscando a Deus por isso, a gente está esperando por isso, a gente está glorificando a Deus, porque a gente sabe que Ele vai fazer isso. Depois que nós chegarmos com Ele nas nuvens, estivermos com Ele, passarmos o tempo que temos que passar com eles lá, e voltarmos com Ele para reinar aqui na terra, que é o que vai acontecer quando acabar a grande tribulação, eu vejo como é o tempo que está escrito aqui no final do texto que a gente leu. Versículo 34, depois de atravessarem o mar, chegarem a Genezaré, quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia em toda aquela região, e lhes trouxeram os doentes, suplicavam-lhes que apenas pudessem tocar a borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Vai ser assim, Jesus vai voltar para governar aqui na terra, nós vamos governar com Ele, nós os salvos, as pessoas que vão estar vivendo aqui, e que não haviam sido salvos, e depois da grande tribulação, vão ser governadas por Jesus juntamente conosco, e Ele vai fazer exatamente o que Ele fez aqui. Chegou lá em Genezaré, todas as necessidades das pessoas vinham a Jesus, e Jesus curava, Jesus dava, Jesus fazia o que Ele deveria fazer. Então a palavra do Senhor para nós hoje, primeiro, é desejar o Senhor, desejar a palavra. Ah, o pastor vai falar, puxa, será que ele vai falar alguma coisa que me interessa? Não venha aqui para analisar se o pastor vai falar alguma coisa que te interessa. Venha pedir para Deus falar com você, e Deus vai falar. Se você quiser ouvir Deus, Ele vai falar. Seja quem for que estiver aqui na frente, Deus vai usar para falar com você. Se Deus não falar com você, ora a Deus. O que Deus vai fazer? Ele vai ou dar capacidade para aquela pessoa que está dirigindo a palavra para você. Se ela não tiver capacidade, Deus vai dar capacidade para aquela pessoa falar. Ou Ele vai usar qualquer palavrinha que o irmão lê aqui, aquela palavra vai tocar a sua vida e vai modificar você, né? Vai fazer isso. Tudo depende da tua expectativa, do que você veio buscar, do que você quer, se você quer realmente Deus, e Deus vai falar com você, e Deus vai cuidar das suas coisas. E para você que estiver passando em alguma tempestade agora, para você que estiver passando por alguma situação difícil, faz igual Pedro, né? Jesus, me socorre, Jesus, me socorre, Jesus, me socorre, Jesus vai socorrer, amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai, nós dependemos do Senhor, nós precisamos do Senhor falando conosco, nos ensinando a Tua palavra. Pai, nós precisamos do Senhor para tudo, Senhor Deus. Nos ensina, Senhor Deus, nos ensina a orar, nos ensina a caminhar. Nós precisamos, somos Seus dependentes, Senhor Deus. E somos felizes por isso, porque sabemos que o Senhor corrige a quem o Senhor ama, o Senhor nos proporciona o que nós precisamos, e nós sabemos que o Senhor vai concluir a boa obra que o Senhor começou em nós. Muito obrigado, Deus. Nós confiamos plenamente em Ti e Te louvamos em nome do Senhor Jesus Cristo.